autismo é uma condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social e no comportamento. Não há só um, mas muitos subtipos do transtorno, tão abrangentes que se usa o termo espectro pelos vários níveis de suporte que necessitam. Há desde pessoas com outras doenças e condições associadas até pessoas independentes, com vida comum. Algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram algum diagnóstico. E hoje nós vamos conversar com algumas mulheres que são mães de autistas, conversar sobre o dia a dia, o aprendizado diário para lidar com o autismo, suas dificuldades e também as suas superações. E iremos conversar com duas voluntárias da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Quixeramobim. O programa de hoje vai ser de muito aprendizado, então bora lá? E para iniciar o nosso programa de hoje, eu estou recebendo aqui a Celiane Silva, ela que é neuropsicopedagoga e vai explicar para a gente um pouquinho sobre o que é o autismo em si, né? Porque apesar de já se escutar falar muito sobre o autismo, tem pouco conhecimento. A sociedade em si não conhece muito sobre o que é o autismo, como é o autista. E a Celiane, ela é uma especialista nisso e vai conversar e contar para a gente um pouquinho sobre o que é. Antes eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para a gente poder entrar nesse assunto. Eu sou Celiane, né? Sou pedagoga, sou especialista na área de educação especial, mestranda em ciências da educação e neuropsicopedagoga, né? E estou hoje no atendimento especializado nas escolas do município de Quixeramobim. E assim, hoje a gente já está vendo que no próprio nosso município o aumento, né, dos casos com autismo, né, que é um transtorno do desenvolvimento, que vem associado ao comportamento e a interação social. E aí, há muitos anos atrás, né, desde 1943, que vem se estudando e se tem o conceito de autista. E aí a gente antes observava que em 20 mil crianças uma aparecia diagnosticada com autismo. E com o passar do tempo, né, que foi se aumentando os estudos, hoje nós podemos dizer que já temos alguns especialistas na área, como o psicólogo, os pedagogos, né? Até vendo algumas entrevistas de médico, eles falam que ainda precisa na área médica ter mais, né, psiquiatra, neurologista, pediatra especializada na área para ter um avanço maior nos diagnósticos, que é uma das situações que a gente vê que acaba às vezes demorando, né, chegar a esse diagnóstico por falta de profissional. E hoje essa realidade mudou, né? Com os estudos e o avanço, hoje 68% você descobre que tem uma com autismo, né? Ou na idade adulta vem a descobrir. Antes você só podia diagnosticar o médico a partir de 5 anos de idade. Por mais que tivesse aquela característica, né, atípica do autista, mas pelos estudos eles não podiam. Hoje, a partir de 6 meses de idade, já se pode estudar a criança e conseguir um diagnóstico mais cedo, até porque quanto mais cedo você começar a estimulação com essa criança, o tratamento terapêutico, o tratamento pedagógico, né, esse acompanhamento, mais essa criança vai desenvolver, né? Mais rápido você vai conseguir inserir ele no meio social. E aí, por isso que hoje a gente está tentando, como aqui no município, de repente a gente descobriu inúmeras crianças com autismo. Hoje aqui em Quixeramobim já tem uma média de quantas crianças? Nós já temos aproximadamente 100 crianças diagnosticadas. E temos outras em processo de estudo, né, médico,
equipe multiprofissional para que a gente obtenha esse diagnóstico. Eu acho que ainda existe muito essa questão da dificuldade, porque as famílias, as próprias famílias mesmo, não têm esse conhecimento sobre isso, né? Aqui no interior, né? Ainda tem muito esse receio da questão de doenças e tal, e também não tem o conhecimento, né? Eu acredito que acontece muito também dessa questão de tardar o diagnóstico, porque os pais, a família fica adiando, não entende o que é que está acontecendo e demora a procurar também essa ajuda, né? E acontece muito isso aqui? Acontece muito da aceitação da família, né? Às vezes tem a dificuldade de entender o que é o autismo e leva para o lado ou do TDAH ou mesmo da deficiência mental, que ele pode também vir associado ao autismo, né, que já está se pensando a partir do próximo ano de mudança do diagnóstico, que ele pode vir autismo associado de outra deficiência, que nós também temos essa probabilidade em alguns autistas. E esse entendimento mesmo, de às vezes achar que era um menino mal educado, uma criança mal educada, uma criança hiperativa, né? E ficar na dúvida se era o TDAH ou se o autismo, mas a gente observando as características estereotipadas dela, né? O flap, a visão não ficcionada. Existem vários tipos, né, digamos assim, características que você vai conseguir identificar, seja ele na escola, seja ele clínico. Lógico que quem diagnostica é o médico, né? Mas a gente descobre muito isso dentro da escola. Às vezes a deficiência da criança começa lá da escola, né? Às vezes nem a própria família que observa. Que percebe, né? Às vezes é o próprio professor que vê aquele aluno mais quieto, mais parado ou muito agitado, né? Que a agitação às vezes é pela mudança de rotina da criança autista. Ela precisa ter uma rotina fixada. Se você mudar o caminho, hoje vai para a escola todo dia nesse caminho. Se hoje eu precisar passar em algum local e mudar, a criança já vai chegar estressada na escola. E às vezes chega agitada até você conseguir acalmá-la. E aí é um processo que você precisa conhecer essa criança para que você consiga ter um resultado. Porque aí tem o nível 1, o 2 e o 3. O nível 1 é aquele que antes a gente chamava de leve, que foi mudado, né, para níveis, onde a criança necessita de um acompanhamento, né, mas que não precisa ser tão intensificado e que ele obedece mais os comandos e aprende com mais rapidez. Aí vem o número 2, que já é um pouco mais elevado, né, que a gente chamava de moderado, que aí ele necessita de mais comando e ajuda para que ele consiga seguir a sua vida diária através de ações de comportamentos. E o nível 3, que seria o severo, que esse sim, que precisa ainda de mais ajuda, que às vezes vem associado de necessidade de medicamento, né? Porque assim, os médicos falam que o medicamento na realidade não é para o autismo, porque não é uma doença, é pela agressividade, que aí eles usam o medicamento para deixar aquela criança mais calma, né? E realmente ele precisa de todas as terapias o mais vezes possíveis, né? Que geralmente é 1, 2 vezes na semana, 40, 50 minutos. Então ele diz, nós não temos um tempo fixo para... É tipo um atendimento especializado que a gente tem, que é os que a gente chama de AE nas escolas. O mínimo é 2 vezes por semana, 50 minutos. Mas aquela criança que vai dizer se só 50 minutos é o suficiente, se ele precisa de mais dias e mais tempo de acompanhamento para que se tenha um resultado. E a gente precisa fazer essas terapias, esses acompanhamentos repetitivos, né? Às vezes até as pessoas acham que você está repetindo demais, mas quanto mais repetitivo, melhor para ele captar, porque assim, é como muitos falam, os autistas é o mundo deles, é na hora que ele, né, dá aquele estalo e ele vai, aprende e depois daí não esquece mais. E assim, eles têm uma inteligência que às vezes vem
falam demais, outros não conseguem, não falam, né? Com o tempo, com a terapia, junto com o fonoaudiólogo, eles vão conseguindo desenvolver essa fala, né? Ele, como a parte pedagógica, às vezes ele vai ler e escrever, às vezes ele vai só escrever e você vai ter que estar lá lendo para ele, ou às vezes ele lê, mas não escreve. Então, assim, são várias características que vêm no autista que você precisa conhecer essa criança e fazer, né? Como teve agora a aplicação do Enem, né? Eu estava como ledora de um autista. E a mãe já chegou explicando, olha, se ler para o meu filho, ele responde tudo, né? E foi o que aconteceu. Ele conseguiu fazer a prova inteira, porque ele, né, todo mundo admirado, olha que menino inteligente. Mas se ele não tivesse aquele suporte ali naquele momento, ele não saberia, né? Como muitos perguntam, o Estado, o governo, ele está apto, ele sabe como trabalhar? No papel, sim. No papel, tanto o Ministério da Saúde, da Educação, da Assistência, lá, né, hoje, a partir de 2012, que foi quando o presidente, na época era Dilma, assinou a lei onde o autismo era uma deficiência, que até então ele não era visto, né, era aquela criança que não tinha total acompanhamento e nem estava dentro dos programas de governo. E a partir daí passou a ser inserido e começaram a ver as possibilidades de terapia, de acompanhamento pedagógico, né, médico para diagnosticar e conseguir que a criança leve uma vida normal. E aí, a partir daí, a gente vai tentando, vai aprendendo, vai surgindo, até com a própria criança, a gente vai aprendendo como trabalhar essa criança. Ele também, às vezes, lhe ensina, né, como você fazer. Às vezes eu até digo, olha, eu planejo um atendimento, mas na hora vai depender da realidade que aquela criança está no momento. Como é que está, como foi a rotina dele, como foi o tempo dele até aquela hora, se ele está disposto ou não, até você conseguir trazer ele de volta. Pronto, cheguei, estou aqui, vamos agora fazer o nosso acompanhamento, né, pedagógico para... Aí às vezes você consegue, às vezes você não consegue, a criança não te dá a resposta, porque vai depender do estado que ele está naquele momento no trabalho contínuo mesmo, né? De todo dia um passinho de cada vez, e às vezes o passinho vai... Tem aquela regressão, vai todo dia um trabalho diferente, né? Todo dia é um trabalho diferente, às vezes até repetido dentro daquela mesma ação, mas porque eu fiz uma vez e não deu certo. Então vou trabalhar essa mesma questão com outra forma, que ele venha a ter atenção e consiga desenvolver, né? E a maioria, se tiver o acompanhamento, principalmente se começar desde criança, ele consegue chegar a uma vida adulta sabendo como chegar em qualquer local, se precisar mudar a rotina, você consegue agilizar que ele se organize novamente, porque assim, o autista ele trabalha com organização. Às vezes se você prestar atenção a uma criança autista, ela pode, você der vários blocos coloridos. Aí ele vai começar a separar por cores, só o amarelo, só o verde, só o vermelho. Às vezes você pensa que ele conhece a cor e está separando por cor. Ele até pode conhecer a cor, mas ele está separando para organizar e arrumar. A gente sempre diz que eles são perfeccionistas, né? Então ele está separando por cores para poder ele deixar tudo arrumadinho. Os carrinhos, às vezes ele está ali arrumando fileira de carrinhos. Não é uma brincadeira, é uma organização. Ele está ali organizando, arrumando. Ele gosta de tudo muito organizado. Pessoas, se todo mundo fosse assim, organizados, uma característica para todos. Seria uma característica boa. E Celiane, a gente falou, você explicou, e realmente é um trabalho que não é fácil. Você diagnosticar, você conhecer. E assim, vocês estão conhecendo muitas mães, né, aqui na cidade e fora dela. E como é que tem sido esse suporte para as mães? Creio que muitas não
não tem tanto apoio, assim, talvez nem em casa e nem fora. Como é que está sendo o acesso delas a essas políticas, né? As políticas que ajudam a tratá-las. Eu já estou com um grupo de mães bem significativos, né? Acho que a gente já tem mais de 50 mães que estão próximas. Né? A gente criou um grupo de WhatsApp, lá elas colocam todas as preocupações, filmam as crianças, mostra como é que está o comportamento, aí uma mãe dá uma dica, olha, meu filho fez isso, eu coloquei ele numa bacia com água, ele se acalmou. Então assim, aí nós que, né, estamos participando também do grupo, que somos profissional, cada uma também dá a sua ajuda dentro da realidade daquela criança, né? A gente faz mesmo aquela parte de escuta e estamos trabalhando para que a gente consiga algo a mais para essas crianças, como encaminhamento médico, né? Já foi levado um grupo até a Secretaria de Saúde para ver como era que estava a sequência de consultas para neuro, né? Não temos muito profissional, né, para atender a área de autista. No próprio município tem um neuro, mas ele não atende autista, né? É adulto. E, assim, a parte de acompanhamento dessas crianças, a gente está tentando, né, ver terapias, aumento que não tem o suficiente, porque a demanda é grande, nós não temos só os autistas no município, a gente tem outras deficiências que também necessita e que ainda a gente está nessa... Na luta, né? Que é uma das nossas propostas e pensamento, é conseguir todo o atendimento necessário para essas crianças e família, né? Vamos ter uma palestra todo mês, que a gente vai, esse mês vai ser uma psicóloga, próximo mês a gente vai ver um terapeuta ocupacional ou um médico mesmo da área, um psiquiatra, uma neuropsicopedagoga. Então, assim, todo mês a gente vai tentar trazer não é nenhuma palestra, a gente chama uma forma de escuta, de diálogo entre um profissional e as famílias que ainda precisam de muita orientação. Né? A gente ainda está... Todo dia aparece uma mãe que sabe que está se criando esta associação e que querem participar porque precisam de ajuda, às vezes até de uma palavra, de uma conversa, porque não sabe mais como lidar com a criança. E aí a gente também faz esse suporte com todas elas. Pois é, e é sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco, porque a gente vai falar sobre a associação, né, que está sendo criada aqui em Xeramumbi, para acompanhar e ajudar essas mães, essas famílias que têm um pouco mais de suporte, né, sobre o autismo. E se a gente continuasse aqui, a gente ia passar a tarde toda conversando, porque as dúvidas são muitas e ainda tem muita coisa a ser discutida sobre isso. Mas quero agradecer, Celina, por você falar um pouco sobre o autismo, esclarecer mesmo para as pessoas de casa um pouquinho sobre o que é, para vocês tomarem conhecimento. E daqui a pouco a gente vai trazer muito mais assuntos e mais coisas para esclarecer ainda mais sobre o assunto. Obrigada, Celiane. Obrigada também. Estamos à disposição, né, para uma necessidade que essas mães precisam mesmo, elas precisam ser, como eu sempre digo, elas precisam conhecer, elas precisam ser vistas e elas precisam mostrar e colocar para fora o que elas estão sentindo e precisando para que elas consigam ter uma vida normal com os seus filhos. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha
minha galerinha, eu sou Wanderson Araújo, vocalista do Forró Mastruz com Leite, e eu também estou juntinho com a galera da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. SN Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo. Fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais. Campanhas para TV. Videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. A Cocalc possui a missão de garantir a fabricação de calçados e acessórios, de forma competitiva, com excelência e responsabilidade socioambiental, buscando a satisfação de seus clientes e colaboradores. A cada dia, se consolida com o uso de práticas sustentáveis e com valores dedicados à responsabilidade social. Sua expansão e a busca de novos mercados a transforma em um grande polo industrial no meio do sertão. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta, servidora pública aqui do município e sou mãe de autista. Eu tenho uma filha que hoje tem 11 anos e o diagnóstico dela a gente começou a investigar a partir do momento que ela começou a vida escolar. A equipe da escola começou a nos chamar, a nos apresentar alguns pontos, observando alguns comportamentos. E de início, como todo pai, toda mãe, ao invés de ir logo investigar, eu transferi ela de escola, Porque a gente nunca quer aceitar que os filhos da gente podem ser diferentes, E aí eu mudei de escola, mas na escola seguinte ela apresentou as mesmas características e eu fui orientada da mesma forma. E assim, nós começamos a investigação. E tivemos o diagnóstico dela de autismo e o transtorno de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. E aí começamos então a fazer uso de medicação e as terapias,
terapia ocupacional, acional, 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 acional. Quando a gente teve o diagnóstico e descobriu, realmente as pessoas ainda não conheciam tanto, né? Dentro da própria família, a questão dela usar medicamento, ter que tomar remédio para se concentrar melhor, para focar melhor nas atividades, era algo visto ainda com muito medo e preocupação de que ela é uma criança e vai tomar remédio tarja preta, né? Remédio controlado. Não dá remédio para ela, mas o remédio ele é um parceiro, ele é um aliado, né? Para que ela consiga se concentrar melhor e aprender de forma mais tranquila, né? O ensino também, as escolas não estavam tão preparadas para dar o suporte, né, que a criança precisava, que a minha filha precisava, né? E aí foi através de muita conversa, diálogo, né, e sentando junto para alinhar algumas coisas que a gente se tornou mais parceiro, né, da escola e também as orientações que os profissionais das terapias dão, né, terapeuta ocupacional, psicólogo, né, vai conversando com a gente, vai conversando com a família e foi dando mais orientações. E isso ela era menorzinha, ela tinha 3, 4 anos e hoje ela já tem 11 e a gente vê a mudança, né, aqui em Quixeramobim, mais casos, mais crianças com esse diagnóstico, né, como eu trabalho na saúde, num setor que recebe e acolhe esses pacientes, então a gente viu ao longo dos anos, né, que foi chegando muita gente, foi chegando mais crianças com esse diagnóstico de autismo, né? Infelizmente, né, sabemos que pelo SUS o suporte ainda não é o ideal, né? E nós vemos assim que os profissionais foram procurando se inteirar mais, se aperfeiçoar nessa área, entender melhor, porém ainda, né, é um pouco deficitário. Mas comparado a alguns anos atrás, nós já vemos uma evolução, né, de mente, de conhecimento, de informação, tem aumentado. A Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Quixeramobim é uma associação jovem que foi fundada agora em outubro de 2021 e veio de um desejo em comum, né, de mães de autistas, né, de algumas mães servidoras públicas aqui do município. Nós tivemos um momento com relação à gestão, onde nós nos encontramos. E aí nós começamos a conversar e trocar ideias e vimos que tínhamos o mesmo sentimento, as mesmas dúvidas, as mesmas incertezas, as mesmas preocupações e começamos a conversar sobre isso. E dessa conversa, né, a coisa cresceu, tomou uma proporção maior, porque a gente começou a perceber que existiam várias outras famílias, várias outras mães que passavam pelo mesmo que a gente passa, né? E através das nossas redes sociais, nós já recebíamos pessoas que queriam tirar uma dúvida, um esclarecimento, pedir uma orientação. E aí nós vimos que era algo que a gente podia unir forças e fazer algo maior, né? Algo que fizesse mais diferença na vida das pessoas. E assim, nós, mães servidoras públicas, nos unimos a outras mães através das redes sociais e grupos de WhatsApp e conseguimos fundar a associação de forma legal, de forma jurídica, agora em outubro de 2021. E tem sido muito bom, já estamos começando a desenvolver os trabalhos, é uma associação sem fins lucrativos, de trabalho voluntário e tem sido uma grande experiência de troca, né, muito bacana, muito boa. A associação tem como intuito, de início, fazer valer, né, os direitos da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, né, que sabemos que já tem leis, né, que protegem, leis que regulam, e fazer valer essas leis, né, bem como desenvolver atividades de fortalecimento familiar, né, suporte a essas mães, suporte às mães e familiares que estão descobrindo agora esse diagnóstico, desenvolver momentos com essas mães, com essas famílias, fortalecer laços, a carteirinha, né,
que é uma lei federal que foi criada recentemente, que é a Lei Romeu Mion, né, que fornece, né, a carteirinha da pessoa com autismo para que ela tenha direito a prioridade em atendimentos, né, prioridade para chegar nos locais, e também estamos, né, correndo atrás da confecção dessa carteirinha. E também futuramente, né, a nossa intenção é conseguir parcerias público-privadas que nos fortaleça e que a gente possa ter uma equipe multidisciplinar para essas crianças, né, facilitar o atendimento, facilitar com que essas crianças tenham acesso aos atendimentos do SUS, e a nossa intenção é esse trabalho. A Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a APAAC, Xaramubim, né, conta com uma diretoria e seus associados, né? Boa parte são mães, mas temos pais também, e que inclusive quanto mais pais quiserem, podem vir, podem chegar. Temos um grupo em torno de 50 mães já, um grupo do WhatsApp, onde nós damos as notícias, né, onde nós conversamos, trocamos ideias. Para se associar é só entrar em contato com a gente, né, e preencher a ficha de associado. Não se cobra nada, não tem que pagar nada, né? E nós já temos um grupo significativo e já começamos algumas ações, né? Nós já fomos eleitos como membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, então já temos nossa representatividade no Conselho. Já tivemos um momento de palestra com as mães e psicóloga e já estamos, né, pensando aí na programação a longo prazo para continuar os trabalhos. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, meus amores, eu sou o Júnior Gomes e eu tô passando para dizer para vocês que eu tô muito feliz de também fazer parte da programação da Sertão TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. Sertão TV, feita para você. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, é dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você.
E agora eu estou recebendo a Shirley Nascimento, ela que é mãe de um autista, e ela vai contar um pouquinho pra gente como é que tá sendo, né, a experiência, né? Como é que foi pra você? Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem você é, contasse um pouquinho da sua história e a gente conversar um pouquinho sobre como é que foi que você descobriu, como é que foi esse processo de conhecer, né? Porque eu acredito que a gente passa a conhecer mais quando tem na nossa família ou a gente trabalha com isso, né? Como é que foi pra você? Bem, meu nome é Shirley, né? Trabalho no hospital e trabalho também na academia. Uhum. Quem cuida do Adri é minha mãe, enquanto eu estou trabalhando. Uhum. E desde quando ele tinha 1 ano e 3 meses eu comecei a desconfiar. Uhum. Como a minha formação é educação física, né? Na faculdade eu tive um pouco sobre autismo, mas quando eu percebi que ele não respondia a alguns comandos, né? Com 1 ano e 3 meses, aí eu comecei a ler mais situações mais e percebi que muitas características se enquadravam nele, né? Quando ele tinha 1 ano e 8 meses eu levei para uma neuro. Foi bem antes da pandemia, que ela passou terapia, TO, fono e a escola, né, que tinha de aula, né. Por conta da pandemia ele não fez. Aí este ano eu levei para o neuro novamente, e ele passou novamente a terapia, mais o psicólogo. E estamos tentando fazer, só que o SUS só oferece, né, algumas coisas, né? Só oferece uma sessão, o neuro passa 2 sessões por semana, né, de cada um. E foi assim, eu descobri por conta mesmo das leituras que eu fiz, que eu observei ele no dia a dia. Não me assustei com a notícia, né? Eu já esperava, né? Por conta que eu lia muito. Mas estamos na luta, né? Graças a Deus. Ele desenvolveu muito depois dos 3 anos, assim, em questão de cognitivo, assim, de inteligência, né? Ele conhece as letras, conhece a letra do nome dele, os números. Só não fala nada ainda, mas ele aponta, quando ele quer apontar, ele aponta. Era o que eu ia perguntar, porque assim, você já descobriu já pertinho da pandemia, né? Como é que foi esse processo nesse tempo em casa, né? Só em casa eu e minha mãe, assim, mais, né? Só nós mesmos. E meu irmão e minha cunhada, né? Também ajuda muito. Mas não... Quando a gente levou ele para neuro, no ano seguinte já foi a pandemia. Aí era só em casa, não teve aula, né? Que eu dei vídeo, não teve aula presencial. Não teve terapia. A terapia já voltou no finalzinho do ano, mas voltava e parava. Voltava e parava. Agora que está com mais ou menos uns 3 meses, 4 meses que realmente iniciou a terapia, que não está tendo mais nenhuma paralisação. Ainda bem, né? E sobre essa questão de como é o relacionamento dele com você, com a família, você falou que ele desenvolveu muito, mesmo tendo a pandemia, ele conseguiu desenvolver bastante, né, essa questão dele. Do aprendizado, né? E como é o relacionamento de vocês com ele? Eu já vi ele andando aqui, ele é bem curioso, né? Gosta de mexer, de passear. Como é essa questão mesmo com a família? Ele é bem curioso, assim. Ele não, assim, não dá aquele abraço que a gente pega, mas a gente pega abraço, a gente dá, a gente pega um beijo, ele encosta a boquinha, sabe? Tem hora que não quer, também não é com todo mundo, tem que ser muito na hora dele, sabe? Muito respeitar a hora dele. Mas a gente pede a benção, né? Os mais velhos dão a benção, ele faz só assim com a mão, tira a mão, não quer que ninguém beije, sabe? Mas a convivência é essa, né? Porque ele chega curiando em tudo. Ó, ele não queria entrar, depois que entrou, não quer mais sair. Não queria mais sair, não tô vendo. É assim, né? Todo dia é um aprendizado diferente, né? Todo dia é uma forma de lidar com ele, de aprender, tudo na rotinazinha dele, é assim? Ele tem aulas online, né? Por enquanto, remota, mas tem até com a professora Celiane, né? Que é 2 vezes na semana que liga pra ele. Legal. E ele, eu acho que o hiperfoco dele é a memória, sabe? Por exemplo, quando eu digo a tia Celiane, ele já olha sabe. pro celular. Ele não fica meia hora ali olhando pro celular, mas ele fica ali o tempo todo, né? Interagindo. Eu acredito que deve ser complicado, porque a gente não consegue focar muito tempo no local. Imagina criança ainda mais, né? Porque eles gostam de estar em movimento e brincando, né? E vão voltar, né, as aulas presenciais. Ele também vai voltar, vai tentar acompanhar os meninos? Vai. Eu quero muito as aulas presenciais, porque é onde ele tem contato com outras crianças, né? E os 2 neuros que eu levei ele, todos 2 focaram muito que as aulas começar, coloca ele na escola, coloca ele na escola. Esperando que ano que vem comece, né? Eu acredito que se ele já conseguiu evoluir, mesmo sem a escola, eu acredito que entrando e tendo contato, né, com as pessoas, aprendendo,
com os professores, acredito que ele venha a evoluir ainda mais, né? Assim, ele não tem muito contato com outras crianças, né? Na minha casa só é de pequenino, na rua não tem. Então, o contato que ele vai ter com outras crianças na escola. Vai ser uma nova adaptação para ele, né? Eu tenho muita esperança que na escola ele vai desenvolver bastante, tendo esse contato com outras crianças, né? Vendo o que outras crianças fazem, os comandos, tudo direitinho, eu creio que ele vai se desenvolver mais ainda. Eu acho que ele não vai dar trabalho para ficar na escola, porque antes mesmo da pandemia, que o Belém foi em março, em fevereiro eu ainda coloquei na escola, não dá trabalho para ficar, não chorar. Foi tranquilo, né? Ficar tranquilo. Agora, maiorzinho, eu espero que ele continue. E chega lá, pronto, esquece que vê uma coisa que chama a atenção dele, esquece da mãe e fica lá na escola. Ainda bem. Criança é assim, quando a gente bota, né, aí dá aquele trabalhinho depois, esquece que as mães estão. E sobre essa questão dos tratamentos, né, você me falou que o SUS ainda não oferece tudo, né? São poucas as coisas. O que é que hoje o SUS oferece para as crianças e para esse acompanhamento? Pronto, assim, para ele, o neuro passou 2 sessões, né, de fono, 2 de terapia ocupacional e uma psicóloga, né, psicóloga que tiver especialização em água, né, que aqui nem tem. O SUS, por conta da demanda, eles falam que o máximo que pode ofertar é uma sessão. Por semana? Por semana, uma de TO e uma de fono, né, do psicólogo não está ainda, por enquanto, porque não tem também vaga. Aí, mas você faz aqui em Quixeramobim ou faz aqui, né? Em Quixeramobim. Aí é só uma sessão mesmo de cada um, do fono da TO, né, que o psicólogo não tem. Por enquanto ele não é acompanhado. Mas a gente em casa fica tentando né, fazer algumas eu acho que você também, como você já trabalha na área da saúde, né, dessa parte, eu acredito que você também tenha mais conhecimento do que até outras mães que talvez tenham mais dificuldade do que você, né? Porque você já conhecia o histórico, já sabia como lidar mais ou menos. Então, assim, acredito que para você tenha sido um pouco mais fácil do que para algumas mães que não têm nenhum conhecimento. Saber que ele receber assim um laudo, para mim não foi assim, sabe? Muitas mães falaram que chorou muito, ficou sabendo, se desesperou, que não queria contar para ninguém, mas particularmente no meu caso eu não tive isso, né? E graças a Deus eu aceitei, já esperava. Por todo o período de pandemia que a gente ficava só em casa com ele, eu já vi as características que eu já li, também eu já esperava mesmo desse laudo. Então para mim não foi nenhuma surpresa. Lógico, nenhuma mãe deseja que o filho tenha, né? Mas para mim, graças a Deus, isso vai aceitar muito bem. Diferente realmente de algumas mães, de algumas famílias que infelizmente ainda é muito difícil, né, para algumas pessoas entender, porque eu acho que também existe muito preconceito, né? Muita gente não conhece e não entende sobre o que é essa doença, não, transtorno. Então, existe realmente esse preconceito em relação a isso. A própria família, né? Não tem essa aceitação. Uma das dificuldades, por exemplo, a dificuldade que eu tenho com ele, dele é só a fala mesmo, porque ele não fala, né? Tipo, quando ele tá com fome, ele fica muito zangado. Então, eu tenho que saber que realmente ele tá chorando por fome, porque ele comeu há pouco tempo, então eu tenho que saber que ele tá com fome. Já com a sociedade, a dificuldade é esse preconceito. Quando você fala, eu tenho autismo, as pessoas às vezes olham assim. Ou então ficou com pena. Mas não parece que tem autismo, sabe? É esse preconceito mesmo que é muito mesmo assim. Só quem tem, que fala do dia a dia, que sabe. Principalmente diz mas nem parece que é autista, né? Bastante olha com cara de pena, mas é isso mesmo. Querendo dizer assim, poxa, a doença, mas é isso mesmo, sabe? É assim, né? A minha dificuldade assim, em relação à sociedade é essa falta de conhecimento. Que ainda é muito difícil, né? E é isso que a gente tem visto mesmo, essa questão mesmo da falta de conhecimento, das pessoas entenderem e conhecerem um pouco mais sobre isso. E eu, pela nossa conversa aqui, eu vi realmente que você tem muita força, você consegue lidar muito bem com tudo que trouxe. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães que estiverem assistindo e que têm filhos autistas em casa, ou pais, uma família que tem e que não está sabendo lidar direito com isso. O que é que você aconselha, o que é que você diz para elas que estão em casa? Assim, quando a mãe ou alguém fala assim, eu conheço uma mãe que não aceita que o filho é autista, sabe? Eu fico com muita pena, assim, da criança principalmente, porque quando a família não aceita, o ruim vai ser para a criança, porque ela vai perder todo o desenvolvimento, toda a terapia que ela poderia fazer, todo o acompanhamento, porque a família não aceita. E outra coisa que o neuro fala muito, que não adianta você pagar a melhor terapia se a família em casa não ajuda. Isso não adianta, né? Porque ele passa mais tempo com a família. Então, o recado que eu dou para os pais, para as mães, né, de pai, o pai mesmo, homem. A mãe não aceita, o pai não aceita. Que aceitem, porque não é ao caso, cada caso é um caso, né? O Adri é de um jeito, a outra criança é de outro jeito, cada caso é um caso, mas
aceitem, né? Porque uma ajuda da família é que eles vão se desenvolver mais, né? Que eles vão crescer, que eles vão ter suas habilidades, que eles não são diferentes de outras crianças ao tempo de não aprenderem nada. Eles aprendem muito bem. O Adri, eu acho que a memória dele é fantástica, sabe? E não tem esse medo de enfrentar. De enfrentar, porque é com os pais, com a ajuda da família, que eles vão crescer e vão desenvolver cada vez mais. Eu acho que é isso. Não, acho que em tudo isso, né? A ajuda da família é o mais importante em tudo que a gente for querer na vida. Então, principalmente quem está em casa, escute o conselho da Shirley, porque é o que vale a pena, né? O pessoal disse que eles não abraçam, não sei o quê, mas eles são tão carinhosos. O Samuel agora, ele aprendeu que quando eu brigo, ele vem pra minha direção pra me abraçar, pra eu não brigar com ele. Então, assim, só que como eles são inteligentes, né? Então é isso, Shirley, muito obrigada por você ter conversado com a gente. E o Adriano é uma criança linda, vamos já mostrar as imagens dele aí, brincando. E obrigada pela sua fala para as mães e para os pais de casa. E é isso, obrigada. Eu que agradeço, meu pai, a Ceriane, né, me deu esse convite. E eu não entendo ao pé da letra, acho que, né, tudo sobre, mas eu gosto muito de falar da minha experiência, porque isso encoraja muitas mães. Sim, infelizmente não quando recebeu o laudo, né, não teve essa mesma visão que eu tive. Então, eu gosto muito de falar sobre o assunto, não tenho vergonha de falar. Eu adoro dizer que ele é autista. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, eu sou o Douglas do Acordeão, passando aqui para agradecer Sertão TV, essa emissora que dá oportunidade a todos os artistas da região. Forte abraço. Sertão TV, feita para você. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará, avançando juntos, o trabalho não para.
E continuando as nossas conversas aqui no programa, eu estou recebendo agora a Carolina Alves, ela que é mãe também de uma criança autista, e ela vai contar um pouquinho pra gente, né, sobre a sua experiência. Antes eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, e pra gente começar a entender como é que foi o seu processo com o Acácio, né? Meu nome é Carol, o processo com o Acácio foi descoberto recentemente, o autismo. Devido ao comportamento dele muito elétrico, que ele sentia a questão de concentração na escola, que ele tinha dificuldade no aprendizado. Aí a gente foi investigando, procurou um neurologista e aí ele foi um diagnóstico clínico, que é um diagnóstico clínico, né? A gente falou todo o comportamento e a trajetória que a gente tinha durante esses 4 anos. E aí ele deu o diagnóstico de autismo leve. Além do autismo, o Acácio também tem a deficiência visual, né? Então como é que foi esses processos? Né? Porque você já vinha tratando, né, da deficiência visual dele, então teve que reaprender mais uma coisa, né, que é o autismo. Como é hoje o acompanhamento dele? O que é que ele faz? Ele já está na escola? Como é que está sendo esse processo dele do autismo também e na questão da cegueira? Ele já nasceu cego por conta da retinopatia da prematuridade, ele nasceu de 7 meses. E aí já foi um desafio muito grande tentar introduzir as letras, os numerais. Foi um desafio muito grande. E aí a gente percebeu que ele não estava tendo proveito no que ele estava aprendendo, ele não estava fixando aquilo que ele estava aprendendo. E aí a gente viu essa inquietude dele, que ele não estava conseguindo absorver, e aí a gente descobriu que ele tinha autismo. E hoje ele faz tratamento, quais são os tratamentos que ele faz? Ele faz aqui em Xeremim ou é em Fortaleza, em outra cidade? Ele faz terapia ocupacional em Fortaleza, faz também um acompanhamento com a professora particular todos os dias, que é para ele desenvolver o tato melhor e conseguir identificar os objetos do dia a dia, conseguir aprender e se igualar aos outros da classe dele. Ele está frequentando a escola, né? Está remoto ainda, mas a gente está fazendo acompanhamento em casa. Em casa, né? E como é que é o seu convívio dele com a família, com você, o convívio dele, como é essa questão do relacionamento mesmo, de casa, com os coleguinhas, ele tem essa interação? Ele gosta muito, ele reconhece todos só pela voz. Quando o pai dele chega em casa, ele reconhece só pelos passos, ele reconhece que o pai dele está chegando, já sabe que é o pai. Então, assim, você basta pegar na mão dele que ele já vai saber quem é, se você tiver já convívio com ele. Eu estava vendo ele brincando aqui, ele é muito curioso, né? Ele gosta de andar, de ver o que é que está ao redor dele. Ele sempre foi assim, muito destemido mesmo, não tem medo de ir atrás das coisas. Ele sempre foi muito corajoso. Quando ele aprendeu a andar, ele se levantou e viu que ele tinha a necessidade de tocar em tudo antes dele seguir em frente, porque ele tinha medo de esbarrar em algo. E é assim até hoje. Por onde ele passa, ele pega em tudo, para ter a certeza, mesmo com a bengala, ele pega em tudo para ter a certeza que ele não vai esbarrar em nada. E vai. Ele não quer que pegue na mão dele, ele não quer ajuda, ele quer ir sozinho. Ele já é bem independente, pelo que a gente pode ver aí. Os meninos vão colocar as imagens dele, ele andando aqui no espaço que a gente está, sem nenhum problema, divertido, brincando. E eu queria saber com você também. Você está participando da associação, né, que a gente conversou com as meninas, que é uma associação que nova, né, aqui na cidade de Xeremim, que acabou de ser fundada aqui em Xeremim. E como é que está sendo para você esse encontro com outras mães, né, para poder trocar essas experiências, as conversas? Como é que foi para você entrar nessa associação? É muito acolhedor você ver que tem outras mães que passam coisas parecidas com as suas. É muito acolhedor você ver que outras mães têm as mesmas experiências, a gente troca experiência no grupo, cada um fala suas dificuldades e assim a gente vai interagindo e tendo uma convivência muito, muito boa. Você já tinha conhecimento que tinham todas essas crianças aqui em Xeremim que tinham autismo, ou você começou a conhecer através do grupo?
Eu sabia que tinha muitas crianças autistas, mas quando a gente se reúne para fazer essa associação e nós se encontramos, a gente vê que tem uma dimensão muito maior do que a gente imaginava. Eu acho que o mais importante da associação, eu estava conversando com as meninas, que é realmente essa troca de experiência de vocês, né? Vocês conhecerem outras mães, saberem quais são as experiências que elas estão passando, né? Para poder dividir mesmo, até você contar um pouco da sua, mostrar um pouco da sua experiência para as outras mães e receber delas também, porque eu acho que essa troca mesmo é o que é o mais importante, né, entre vocês. E eu estava vendo aqui, você já tem toda uma forma, né, de lidar com o Acácio. Isso você foi aprendendo com o tempo, ou você já tinha algum conhecimento sobre o assunto, ou veio mesmo devido ao nascimento do Acácio? Devido à necessidade, a gente foi se aperfeiçoando no cuidar dele, da forma com que ele ia se expressando, da forma com que ele queria, o jeito dele andar, dele conhecer as coisas, a gente vai se adaptando à realidade dele, à nossa nova realidade. Às vezes até eu me pergunto, como seria se o Acácio fosse sem deficiência? Porque a gente está num mundo que a gente convive com a diferença, que se fosse sem deficiência, a gente às vezes não saberia nem lidar. Todo dia é um aprendizado diferente, né? E para a gente encerrar, Carolina, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães, ou para os familiares, para os pais que estão assistindo a gente, que também tem crianças que têm autismo, ou que têm algum tipo de deficiência em casa, falar uma palavra sobre a sua experiência mesmo, deixar para o pessoal de casa algum conselho, alguma coisa que você aprendeu nesses anos com o Acácio. Que a gente nunca deve desistir de buscar mais, conhecer mais o nosso filho, porque a gente pode ter alguma coisa que a gente nem saiba que tem, como foi a epilepsia, que eu descobri também há pouco tempo, que eu não sabia que ele tinha, investiguei e vi que ele tinha epilepsia. O autismo também eu nunca que imaginei que ele fosse autista, e eu fui conhecendo e buscando conhecimento e descobri que ele tinha autismo. Então é assim, é sempre buscar, ficar atento ao seu filho, notar o comportamento dele, porque quanto mais cedo você notar, melhor vai ser, porque você vai ajudar ele a se desenvolver no tempo certo. Conseguir o tratamento adequado, né, o acompanhamento certo, para que consiga. Tanto que vocês estão vendo que o Acácio, ele é desenrolado, como a gente diz, né? Ele faz tudo aqui que a gente já tá vendo. Pois muito obrigada, Caroline, por ter topado conversar com a gente, mostrar um pouquinho da sua história e também do Acácio. E a gente ainda vai se encontrar muito ainda nessas palestras, que a Sertão TV também vai estar junto. Então, obrigada. A associação, ela tem perfil nas redes sociais, tá? No Facebook, no Instagram, APAAC Quixibim é o nosso perfil, né? Entre em contato com a gente pelo direct do Instagram ou pelo Messenger do Facebook, ou se conhecer já alguma das mães, pede para entrar em contato com a gente está incluindo no grupo, né? A gente envia o formuláriozinho de inscrição pelo WhatsApp, através daquele formulário da Google, né? A pessoa preenche e vai ser um prazer receber quem quiser caminhar com a gente nesse trabalho, nesse projeto, inclusive voluntários, né? Profissionais da saúde, da assistência, da educação, que queiram chegar junto também para trabalhar com a gente como voluntário. Vamos amar receber, estamos precisando de voluntários, né? E famílias também que estão descobrindo agora o autismo, que querem conhecer mais, que querem essa rede de apoio que nós estamos formando, também será super bem-vindo. E estamos encerrando mais um programa de hoje e foi muito bacana conhecer um pouco mais sobre o autismo e levar um pouco desse aprendizado para vocês aí de casa. Quero agradecer também ao pessoal do Café Sertão que cedeu o espaço hoje para que a gente fizesse a gravação do programa. Então, estamos encerrando e até o próximo Contando Sertão. Espero vocês. Mas tu acha que as nuvens são feitas de quê? De algodão doce. E é? Por que tu acha isso? Porque parece com algodão doce branco. Tu acha? Muito mesmo?
Mas eu não sei, mas eu acho que é. E dá pra comer, será? Sei lá, quando chegar no espaço aí a pessoa pode só experimentar a nuvem. É, eu também acho que seja.